A 11ª Conferência Mundial da Associação Internacional das Mulheres Juízas, as dificuldades e as perspectivas na aplicação da Lei Maria da Penha e a importância do esclarecimento sobre a violência doméstica são os principais assuntos do Brasil Justiça desta semana. A nossa entrevistada é a juíza Adriana Canihan, que trabalhou durante 3 anos na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e trazer um pouco a nossa experiência, e a oportunidade que tivemos de ir a Londres e participar desse evento. Então, doutora Adriana, a senhora participou da 11ª Conferência Mundial da Associação Internacional das Mulheres Juízas, que aconteceu em maio deste ano em Londres. Conta pra gente como é que foi esse encontro. Esse encontro, Renata, reuniu mais de 60 juízas de todo o mundo. Então, por aí dá para perceber a riqueza da troca de experiência. E o tema principal era a questão da mulher e crianças em situação de vulnerabilidade. Então, foi discutido, foram trazidas experiências positivas, algumas experiências também que não deram certo em todo o mundo. E também a questão da magistrada, a segurança da magistrada. Tivemos apresentações enriquecedoras e o Brasil se fez presente também com uma apresentação especial. Dentro desse tema, 2 magistradas, sendo a senhora uma delas, apresentaram o resultado após os 5 anos da Lei Maria da Penha. O que foi constatado? Bom, essa pesquisa ela foi comandada pelo Núcleo de Vulnerabilidades, pela doutora Amine Haddad, e ela me convidou para participar e durante algum tempo foram pesquisados nos bancos de dados do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional, em outros bancos oficiais, de dados oficiais, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, dados sobre a violência doméstica. E o que se constatou é que a Lei Maria da Penha, ela rompeu paradigmas, o antes e o depois. Ela trouxe uma nova realidade para a mulher. Então, os dados levantados trouxeram uma perspectiva para a mulher diferente do que era antes. Não existia, na verdade, uma proteção. É isso que ficou constatado. Quais foram as grandes mudanças trazidas pela lei na sua avaliação? A primeira delas, a principal, é que trouxe o tema da violência doméstica à discussão. Tirou da invisibilidade o sofrimento da mulher. Então, antes a mulher ela tinha que sofrer calada a violência. É aquela máxima que briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o Estado não a protegia. Ela era invisível, o sofrimento dela, da família, dos filhos, era invisível ao Estado. Então, essa é a primeira grande mudança. Saiu da invisibilidade, trouxe o tema para a discussão. E a lei se tornou popular. Tão popular que 98% das pessoas que foram entrevistadas acima de 12 anos disseram conhecer a lei. É bem interessante. A segunda mudança que também é muito importante, ela fez com que o Estado corresse atrás para aparelhar-se com estruturas especiais para atendimento à mulher. Nós tínhamos delegacias de polícia especializadas, mas que não estavam estruturadas. E, além disso, foram criadas varas de violência doméstica, que não existiam, e além de políticas públicas para as mulheres. Por fim, e por último, a Lei Maria da Penha, ela trouxe mecanismos eficazes para a proteção da mulher. Então, a mulher, hoje, ela confia na lei. Isso também foi um resultado mostrado na pesquisa, que 81% das entrevistadas também disseram que confiam na lei e que não hesitariam em procurar ajuda se sofressem violência. Então, é um resultado bastante positivo. Dentro desses mecanismos eficazes, o principal são as medidas protetivas. Quer dizer, a mulher
que está sofrendo uma agressão, hoje ela tem diversas medidas, né, além daquelas que o juiz pode dar, que ele achar necessária e que precisam ser dadas de imediato. Ela não precisa mais nem de um advogado, de um defensor público para requerê-las. Ela mesma vai até uma delegacia e as requer. A senhora falou em medidas protetivas. Quais são as principais na defesa da mulher? As principais medidas, Renata, a primeira delas é o do afastamento do agressor, né? Então, a mulher está sofrendo uma agressão, ela resolve denunciar, é um momento de maior risco, né? Porque ela está rompendo um ciclo. Então, afastar aquele agressor daquele momento é muito importante. Depois, proibi-lo de se aproximar dela, né? Dela, dos familiares. Então, a questão do recolhimento de armas, se ele participa, se ele integra alguma força de segurança. A proteção também aos familiares, porque o afastamento é dela e dos familiares. E a concessão imediata do apoio financeiro, ou seja, dos alimentos provisórios, né? Que muitas vezes o juiz fala, mas eu não posso conceder sem outras provas. Mas se você concede o afastamento do agressor do lar e não dá o apoio financeiro, você está punindo aquela mulher e não auxiliando. Então, ela precisa de imediatamente a fixação dos alimentos provisórios se existe uma prole, né, em comum. Então, isso é muito importante. São as principais. E com relação aos filhos, o agressor também fica afastado ou não? Não. Essa é uma confusão muito comum, Renata. O agressor, quando ele recebe a medida protetiva, que o afasta da vítima, ele pensa que também deve ficar afastado dos filhos. Mas o afastamento dos filhos é uma medida protetiva específica. Ela vem escrito quando ele deve ser afastado também dos filhos. A princípio, ele está afastado da mãe. Se a mãe está com os filhos, ele deve procurar visitá-lo, mas sempre através de uma terceira pessoa que vai buscar a criança, de um familiar, para que ele não se aproxime e não quebre a medida protetiva, né? Porque quebrar a medida protetiva pode gerar a decretação da sua prisão preventiva. Há casos em que ele é afastado da criança quando ele representa risco ao filho, principalmente na questão de uso de entorpecentes, né, de drogas ilícitas. Então, às vezes, nesse caso, ele também precisa ser afastado dos filhos. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza da Vara Especializada em Direito Agrário de Mato Grosso, Adriana Canihan, vai falar sobre as dificuldades e as perspectivas na aplicação da Lei Maria da Penha. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 30 de dezembro deste ano as inscrições do 9º Prêmio MB de Jornalismo. A novidade é a categoria Mídia das Assessorias dos Tribunais. Também fazem parte mídia impressa, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo, webjornalismo, mídia regional, mídia das assessorias das associações filiadas à MB, especial Patrícia Cioli, combate ao crime organizado e segurança de magistrados e dos fóruns. Para concorrer, basta inscrever matérias relacionadas à magistratura, ao judiciário e à justiça cidadã. Mais informações no site amb.com.br/prêmio/2012. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a juíza da Vara Especializada em Direito Agrário de Mato Grosso, Adriana Canihan, falou sobre a 11ª Conferência Mundial da Associação Internacional das Mulheres Juízas. Agora vamos abordar as dificuldades e as perspectivas na aplicação da Lei Maria da Penha. Doutora Adriana, vamos começar falando quais dificuldades são essas? Renata, durante o tempo que eu estive à frente da Vara de Violência Doméstica, 3 anos, saí há pouco tempo, nós tínhamos dificuldades com relação ao tratamento e à forma de lidar com a vítima e dificuldades estruturais. A grande preocupação era não vitimizar a vítima novamente. A gente fala de vitimização secundária, né, que é quando a vítima vai pedir socorro e ela acaba sofrendo uma nova agressão. Então, nós buscamos dar sempre um tratamento de apoio, né, independente daquela situação que ela está vivendo.
Porque muitas vezes ela vem, ela denuncia e ela quer voltar a constituir a família dela. E não nos cabe fazer qualquer juízo de valor sobre essa decisão dela, mas apoiá-la e dar ferramentas para que ela possa decidir futuramente sobre a vida dela. Então, essa questão de lidar com a vítima é importante porque a vítima às vezes também ignora o risco. Ela minimiza a situação, né? Então ela acha que um problema mais grave não vai acontecer com ela. E nós precisamos esclarecer muitas vezes sobre esses riscos iniciais, né? A segunda dificuldade, que é em todo o Brasil, são as dificuldades estruturais. Não só dentro das varas de violência doméstica, que isso, os tribunais, eles foram muito sensíveis em todo o Brasil, investiram na criação dessas varas, criaram infraestruturas, né? Mas também na questão de políticas públicas, né, para encaminhar as mulheres. Então, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande com a equipe multidisciplinar, que a vara de violência doméstica não funciona sem uma equipe multidisciplinar, ou seja, psicólogos e assistentes sociais que vão dar o apoio àquela mulher, àquela família, né? Nós temos dificuldades, às vezes, básicas, como de laudo, ou mesmo de atendimento numa delegacia, onde a vítima faz a denúncia e recebe uma senha para voltar daqui a 2, 3 dias para fazer uma nova denúncia, né? E nós temos muita dificuldade em encaminhá-las para programas específicos, né? Então, foram criados muitos programas para atendimento da mulher, mas nós ainda temos uma carência, porque a demanda, ela é crescente. Então, hoje você cria, quando você vê a demanda é maior, né? A gente não consegue acompanhar. E isso também com relação aos processos, né? Os processos se multiplicam e o juiz é sempre um, né? Então, é difícil. Embora em Mato Grosso hoje nós temos 2 juízes em cada vara, né? Uma sensibilidade ali da administração do nosso tribunal. E as perspectivas na aplicação da Lei Maria da Penha, como é que elas estão? Olha, o prognóstico da Lei Maria da Penha é excelente, né? Se nós olharmos a questão de 6 anos, né? Hoje ela está com 6 anos, quando nós apresentamos em maio tinha 5 anos, apesar do número de assassinatos, a gente está sempre olhando nas reportagens, um número absoluto aumentou, né? A gente fala absoluto porque isso tem que ser sempre verificado contra os dados, né? Crescimento populacional e tudo mais, mobilidade também. Milhares de mulheres foram salvas e protegidas, né? E conseguiram se livrar dessa situação de violência, ela, sua família e os filhos. Então, a gente verifica que o Estado continua investindo, os tribunais continuam criando, né, aonde não existe, aumentando o número de varas aonde existe ou criando aonde não existe. Então, você vê que há uma conscientização do problema, né? Nós temos diversas organizações que acompanham e exigem sempre, né, que o Estado seja atuante, e nós temos a própria sociedade, né, que hoje está atuante, que hoje exige que essa situação tenha respaldo. Então, eu acredito a lei, ela veio para mudar, ela está fazendo essa mudança e cada vez mais essa é uma situação que deve diminuir. A lei é muito nova, Renata. Se nós formos pensar, 6 anos para uma lei é uma questão muito recente. Você não muda uma cultura de 500 anos em 6 anos, porque essa lei está mudando a cultura, né? Mas, então, eu acredito que cada vez mais nós teremos resultados positivos com a sua aplicação. Mesmo a lei ainda sendo bastante nova, a senhora acha que ela precisa ainda de alguma modificação? Com certeza. Apesar dela ter sido considerada a 3ª melhor lei do mundo, né, de proteção à mulher vítima de violência doméstica, atuando nas varas, a gente verifica sempre uma necessidade de modificação. Então, a primeira delas é o hiato, o lapso temporal que existe entre o pedido de socorro e a resposta do Estado. A lei fala que quando a mulher se dirige à delegacia, ela, requerendo medidas protetivas, o delegado deverá, em 48 horas, encaminhar o pedido ao juiz. 48 horas, Renata, é muito tempo para quem está em perigo, né? Então, para os nossos prazos burocráticos, 48 horas, não, isso é urgente.
Para quem está em situação de risco, é muito tempo. Ela precisa de uma proteção imediata. Nós temos, claro, como encaminhá-la a um abrigo, mas elas não querem ir a um abrigo. Porque você imagina, você sai da sua casa numa situação de agressão, de risco, você deixou seus filhos, né? Elas não querem ir para um abrigo sem os filhos e tirar os filhos da escola, colocar num abrigo público, né? É todo um transtorno. Então, ela precisa de uma resposta imediata. Muito obrigada. Mudando de assunto, alunos de 4 escolas públicas de Belém participaram de uma grande aula de cidadania. A ação realizada pela AMB e pela Escola Nacional da Magistratura faz parte do programa Cidadania e Justiça na Escola, criado em 1992. No bate-papo com os alunos, os magistrados estimulam a consciência cidadã por meio de atividades que transformam a realidade das crianças atendidas. O Estado do Pará merecia ter um programa como esse. Os juízes do Pará se integraram perfeitamente ao programa e o resultado é esse, né? O brilho no olho das crianças, mostrando que elas querem conhecimento e que a gente tem condições de contribuir com o verdadeiro cidadão, com o cidadão do futuro. O objetivo é difundir o direito do cidadão para a pessoa, para o aluno desse, saber o que tem direito para poder cobrar. O projeto é desenvolvido a partir do Serviço Voluntário de Magistrados, defensores públicos, advogados, membros do Ministério Público e operadores do direito, que visitam as escolas com o objetivo de aproximar justiça e comunidade. Nada mais importante do que o juiz trazer isso para as crianças. É uma forma do judiciário se aproximar do cidadão, se aproximar das crianças, estar inserido no seio da família, no seio da sociedade, para valorizar esses conceitos, trazer esses conceitos para o cidadão e sair fortalecendo toda a sociedade, toda a organização, todo o poder judiciário também. A ideia é a gente pegar esse projeto, né, implementar e que a gente possa, desde pequena, desde tenra idade, né, já criar uma concepção de cidadania, de justiça, de civilidade a essas crianças para um futuro nosso muito melhor. E não foram só os alunos que gostaram do projeto. Esta diretora do Ensino Fundamental Fonte Viva também aprovou. É muito importante para nós e nós vamos, com certeza, futuramente, conversar com os nossos professores nas nossas reuniões e colocar no nosso PPP, que vai fazer parte, a partir do ano de 2013, com certeza, do nosso PPP. Até porque a gente sentiu a importância desse trabalho para nós. No próximo bloco, a juíza da Vara Especializada em Direito Agrário de Mato Grosso, Adriana Canihan, vai falar sobre a importância do esclarecimento sobre a violência doméstica. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura vai lançar em janeiro o Guia de Cursos de 2013. Durante todo o ano estão previstos cerca de 40 cursos nacionais e internacionais. Em breve, a data do lançamento será divulgada. Mais informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a 11ª Conferência Mundial da Associação Internacional das Mulheres Juízas e as dificuldades e as perspectivas na aplicação da Lei Maria da Penha. Agora, a juíza da Vara Especializada em Direito Agrário de Mato Grosso, Adriana Canihan, vai falar sobre a importância do esclarecimento sobre a violência doméstica. Doutora Adriana, a senhora durante 3 anos trabalhou na Vara de Violência Doméstica em Cuiabá. Nessa experiência, deu para constatar se a mulher reconhece ser vítima de violência doméstica? Renata, pode parecer paradoxal que uma mulher que peça ajuda por estar sofrendo de violência doméstica não se reconheça como vítima, mas é muito comum. Ela pede ajuda, mas ela desconhece o ciclo da violência. Ela acredita muitas vezes que aquilo que ela sofreu, violência psicológica, patrimonial, moral, não é violência. Ela pensa que violência é só violência física. Então, muitas vezes, ela acredita que há uma ameaça, que não houve ainda uma violência física, não é uma agressão. Que ela não é vítima de violência doméstica, né? Que ela eventualmente seria se ela tivesse sofrido uma agressão física. Então existe todo um ciclo
né, em torno da violência doméstica. Sim, existe um ciclo que é estudado, né? Um ciclo que nós explicamos sempre em Mato Grosso, sempre foi feito dessa forma, a mulher ela é conscientizada do ciclo e ele se divide em 4 fases, né? Alguns dividem em 3, nós geralmente entendemos ele como 4 fases. Então, na primeira fase desse ciclo, que é a fase do encantamento, que é o momento inicial de qualquer relação, que um outro se apresenta sempre o melhor de si, isso é normal, né? Você está conhecendo, então esse é o momento do encantamento. Então, na fase do estranhamento, é comum a mulher sofrer vários tipos de agressão psicológica. Então, essa fase, ela não tem um período para durar. Ela pode ser um mês, como ela pode ser anos, né? E isso vai diminuindo a autoestima da mulher. Quando vem a fase da agressão física, ela não denuncia porque ela já não tem forças, né? Ela não tem autoestima, em geral ela já está isolada da família, né? Então, aquela questão de por que muitas vezes a mulher não procura ajuda, tem todo o ciclo, explica por quê, né? E por fim vem a fase que a gente fala de lua de mel, que na verdade é de manipulação emocional. O que é essa fase? É a fase em que o agressor supostamente se mostra arrependido, né? Então ele promete cumprir com tudo aquilo que ela sempre pediu, a não agredir mais, a ajudá-la nesse ou naquela tarefa, né? A frequentar uma igreja que ela frequenta, a parar de beber, seja lá qual for o problema, ele vai prometer. Por isso que a gente fala fase de lua de mel. Ele se torna novamente aquela pessoa encantadora do início do ciclo para ela, né? E isso também faz com que muitas vezes ela não reaja, né? Porque ela ali naquele momento sofreu aquela agressão maior, né? E depois vem ele todo solícito, atencioso, né? Aquela pessoa que ela conheceu no início do ciclo, né? Então, a questão da violência é tão complexa, Renata, que depois de um tempo trabalhando ali, a gente percebe por quê, né? Que muitas vezes a mulher ela não consegue reagir a uma violência de imediato. Por que é importante a mulher conhecer esse ciclo da violência? Sempre que a gente vai decidir sobre um assunto, a gente tem que saber, né, sobre aquele assunto. Você não pode decidir sobre a sua vida, né, porque é uma questão de vida ou morte para ela, muitas vezes, sem ter o esclarecimento de que você está inserida num ciclo, né? Olha, você está nessa fase, daqui a pouco você vai passar para essa e essa. Então, você tem que estar atento. Você quer esse ciclo se repita quantas vezes na sua vida, né? Ou quanto tempo que isso está acontecendo. Ela tem que analisar. Quando nós explicávamos sobre o ciclo da violência, então, sempre que tinha a audiência do artigo 16, que é aquela em que ela pode parar o processo, nos casos que a lei permite, nós fazíamos uma audiência pública não, audiência com várias mulheres, dividida em 2 fases. A primeira, nós explicávamos sobre o ciclo. Muitas choravam, falavam, doutora, eu nunca percebi que isso acontecia. E a senhora falando ali, eu me vi naquela situação. E eu nunca tinha me percebido passando por isso, que isso era um ciclo na minha vida. Então, se ela vai decidir sobre a vida dela, se ela vai decidir se o processo vai continuar ou vai parar, ela tem que entender o que está acontecendo com ela, né? Isso pode custar a vida dela, como a gente disse. O que as mulheres agredidas devem fazer? Procurar uma delegacia especializada? Olha, as mulheres agredidas, Renata, elas demoram muito para reagir, né? Como eu estava dizendo, uma média até de 8 anos, para que os estudos demonstram. Então, para que isso não aconteça, porque quanto mais tempo você demora, né, a reagir, mais difícil se torna depois, né, você tomar uma decisão. É importante que no momento em que a agressão acontecer, você procure ajuda, né, procure a ajuda da sua família e procure a ajuda especializada, né? Então, conte também à sua família o que está acontecendo, não se isole, não se afaste, né? Às vezes ela até quer proteger o agressor, né? Então, é importante que a família saiba, para que a família, inclusive, possa ajudá-la. Então, ela deve, sim, procurar uma delegacia especializada. Se no município que ela residir não tiver, ela procura qualquer delegacia, Ministério Público ou o próprio juiz, que ela deverá ser atendida. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz
um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Hector Valverde Santana, sou juiz da 3ª Turma Recursal do Distrito Federal. Escolhi ser juiz de direito porque entendo que na minha profissão posso alterar positivamente os destinos da sociedade, e a dica que eu dou para quem quiser ingressar na magistratura é o estudo constante e o envolvimento pessoal com os temas jurídicos. Agradeço a juíza Adriana pela entrevista. Renata, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer participar e estou sempre à disposição para voltar e dar o nosso depoimento sobre o nosso trabalho. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.